O doutor Ricardo Luba está aqui comigo, ele é ginecologista e nós vamos falar sobre síndrome do ovário policístico. Oi, Boa Olga. tarde. Boa tarde, tudo bem? Obrigada por você ter vindo. Obrigado pelo convite. Doutor Ricardo, o ovário policístico, ele tem uma idade para se formar na mulher? De maneira geral, a gente costuma falar que a mulher ela nasce com uma quantidade de folículos da vida inteira e algumas dessas mulheres vão ter problemas com esses folículos. No ovário policístico, você vai ter essa síndrome, né, do ovário policístico se desenvolvendo desde o início da vida menstrual. Que você nasce. Na verdade, ele vai estar ali, mas na hora que você começa a ter a questão menstrual, você vai começar a ter problemas com isso. E aí, os problemas vão ser decorrentes da falta de tratamento ou de acompanhamento do ovário policístico. Tem alguma questão genética nisso? Tem. A gente tem um envolvimento genético. Claro que a gente costuma brincar, todo mundo que tem alguma alteração vai passar isso para os seus filhos, né? Essa questão vai ser. E a síndrome do ovário policístico a gente costuma comentar que é uma alteração metabólica, hormonal, reprodutiva e extremamente prejudicial à mulher quando a gente não cuida. Antigamente a gente não dava muita bola para o ovário policístico, falava não, vai aumentar pelo, vai aumentar um pouquinho de espinha, mas depois toma um anticoncepcional e resolve a vida. Hoje a gente sabe que o ovário policístico está implicado na associação com o diabetes, a hipertensão, a obesidade, alguns tipos de cânceres, exatamente pelo aumento desses hormônios. E isso tudo tem preocupado bastante os ginecologistas mais conscientes, vamos dizer assim, né, no tratamento desde aquele início da menstruação. Quer dizer, ele é amplo, hein? Olha quanto... Ele é uma síndrome muito maior do que só uma alteração ginecológica. Antigamente a gente achava que era, não vai ovular. É isso, vai ter dificuldade talvez para engravidar, alguma coisa assim. Tem dificuldade para engravidar? Tem, ela é um dos principais aí diagnósticos da infertilidade, que é essa dificuldade, né? Não quer dizer que não vai engravidar, mas exatamente pela anovulação crônica, a paciente ela não ovula, então ela não consegue engravidar. E isso vai ser prejudicial na vida reprodutiva. E aí, quando não consegue engravidar, procura um médico, faz um rastreamento geral e descobre. Que sintomas a mulher tem? Você falou de acne, de espinhas, pelos, porque tem um aumento da testosterona, é isso? Isso. O hormônio masculino? Com a anovulação, a história é a anovulação. Então, quando você não ovula, você começa a buscar alternativas para a produção hormonal. E a produção de hormônio masculino está associado a isso. Esse hormônio masculino ele vai ser transformado em hormônio feminino no nosso corpo. E a mulher ela vai começar a ter um aumento do hormônio masculino e esse aumento é anabólico. Então a pessoa começa a engordar, ganhar peso, especialmente na barriga, que é onde o homem ganha peso. Então a testosterona associada ao ganho de peso está associado mais à barriga. Além disso, começa a crescer pelo, começa a aumentar a espinha. Então, aquela menina jovem que começa a menstruar, que você começa a ver que ela começa a ficar mais gordinha e que começa a ter um pouco mais de pelo em locais mais masculinos, você já começa a entender que aquilo ali pode ter uma síndrome virilizante, vamos dizer assim. Nem sempre é ovário policístico. Se você começa a perguntar para ela, já menstruou? Eu menstruei, mas aí eu fico 3 meses sem menstruar, e de vez em quando menstrua, mas aí passa mais 3 meses. Então você começa a entender que começa a acontecer a anovulação crônica. Essa pessoa não tem a possibilidade de ovular todo mês. Não quer dizer que nunca ovula. E ela é cíclica, então tem fases da vida que você acerta o ritmo e aí menstrua todo mês, tudo direitinho, bonitinho. E depois sai fora do eixo de novo, sai fora do trilho. E aí a paciente volta a apresentar todas essas coisas e aí fala, voltou. Começa a piorar o pelo, começa a piorar a acne e o sobrepeso. Hoje, o uso do anticoncepcional é difundido, então você trata o ovário policístico meio que sem querer. É verdade que o anticoncepcional ele ajuda a regular a menstruação? Ajuda. Na verdade, ele vai bloquear o hormônio da paciente, você vai estar dando hormônio exógeno, que não é ela que vai produzir, e você vai simular um ciclo menstrual. Então, na hora que você suspende, cai o nível hormonal, a pessoa menstrua. Então, ela fala, estou bem, está tudo certo. Na hora que você tira essa dosagem hormonal, aí o paciente volta a ter que produzir. E aí o problema volta a aparecer. E isso contribui lá para quem tem um ovário policístico. Isso. Causa dor, doutor? Tem pacientes que queixam de dor, que a gente chama de dismenorreia no período menstrual.
tem pacientes que falam que não tem nada, mas normalmente é mais sem sintomas relacionados a isso. Mas é o sintoma mesmo da aparência. A falta de menstruação, a dificuldade de engravidar, a aparência, né, essa alteração mais virilizante, mas também não dá para a gente generalizar, falar que todo mundo tem ovário policístico, vai ter barba ou qualquer coisa assim. Casos mais graves vão realmente aparecer esse tipo de alteração, então a mulher vai partir realmente para um tratamento estético, como depilação a laser, porque a resolução disso vai ser estética. E o que preocupa hoje é a questão da obesidade, e aí hoje entende-se o ovário policístico também como uma alteração da resistência à insulina, que aumenta o risco do diabetes. Então, anda sempre junto, o diabetes, obesidade e hipertensão. E esses são os 3 pilares para o câncer de endométrio, que é um tipo de câncer que vai aparecer na mulher em idade mais avançada e que está diretamente relacionado ao ovário policístico, porque você não produz um hormônio chamado progesterona. Você não ovula, você não produz. E aí você fica dando estímulo estrogênico, que é o estímulo de crescimento do endométrio. Uma vida inteira sem progesterona, esse endométrio recebendo estímulo para crescer, 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 você desencadeia um tumor. Então, dentro dos fatores de risco, você não sabe se é causa ou realmente uma consequência do ovário policístico, essas alterações. E esse tratamento é com cirurgia, com remédio? Não tem cirurgia. Antigamente fazia cirurgia, a gente fazia, chamava-se drilling. A gente entrava por vídeo e cauterizava esses monte desses cistinhos. Hoje em dia a gente sabe que isso não adianta, isso só prejudica a mulher, porque você piora a reserva ovariana dela, então você facilita com que ela entre na menopausa mais cedo. E o tratamento é clínico. Você tem que cuidar realmente do diabetes, então existe a metformina, que é uma medicação genérica que a gente usa, que vai ajudar bastante nesse tratamento. Não é indicada assim para todo mundo, mas quando você começa a ter alteração da glicemia, você tem que usar. Você entra com o anticoncepcional, é muito importante o uso do anticoncepcional nesses casos, por um bloqueio hormonal, desde que seja possível e não seja contraindicado, né? Paciente que tem trombose, antecedentes de câncer, que tem contraindicação absoluta, não deve tomar anticoncepcional. Aí a gente tenta controlar um pouquinho com a metformina. Não é tão fácil assim também, não. Né? E existe o mil-inositol, que é uma outra vitamina que se usa hoje em dia, que ajuda, na verdade. Existe uma relação do ovário policístico com a questão da mitocôndria ovariana. É uma coisa muito técnica, mas a produção de energia lá no ovário está relacionado a uma alteração por conta do ovário policístico. A qualidade do óvulo é pior, por isso também a dificuldade de engravidar e essa impossibilidade de ovular, né? Então isso está associado. E o mil-inositol é uma vitamina que busca melhorar a qualidade da mitocôndria para oxigenar melhor e buscar, né, uma regulação da função reprodutiva dessa pessoa. A gente sabe que o ovário tem uma função importante no corpo da mulher, tanto é que quantas mulheres que fazem esterectomia, retirada do útero, mas médico preserva o ovário, né? Deixa. O ovário ele é tão perfeito que a gente costuma dizer que a mulher, ela na parte mais interna do ovário, ela produz testosterona também. Então eu lembro na minha faculdade, a gente tinha aula, os professores brincavam com a gente que a mulher era tão perfeita que ela também tinha um testículo dentro do ovário que produzia, né, a testosterona para a gente. Claro que isso é só uma forma da gente entender, não existe testículo nenhum, mas ela manter esse ovário nessa paciente é importante para a produção de testosterona, mesmo quando você para de produzir o estrógeno. E essa testosterona no corpo da mulher, ela vai ser transformada em estrona e estradiol. Vai fazer uma reposição hormonal natural. Então, tem mulheres que têm mais a produção de testosterona, têm menos calor. Exatamente por essa conversão, a gente chama isso de aromatização. Tem mulheres que têm menos produção e aí vão sofrer mais com os sintomas da menopausa. Quando você fala em menopausa, a gente lembra de reposição hormonal. E que muitos médicos não fazem reposição se você teve um histórico de câncer na família. Está comprovado isso, que a reposição pode desencadear um câncer? Não. Saiu aquele primeiro trabalho falando para de fazer reposição hormonal que dá câncer de mama. Aí depois o pessoal assustou todo mundo, mas ninguém resolveu essa história. E aí faltou conversar um pouquinho mais com a população a respeito disso. Hoje sabe-se que não é verdade, não é o estrógeno, a reposição hormonal que causa o câncer. O câncer está lá. Então, se você tem uma tendência e, de repente, uma alteração genética que vai aumentar o risco de você ter câncer, tomar o hormônio não vai causar o câncer, talvez acelere o aparecimento dele.
Então, não é recomendado o uso quando você tem essa parte genética associada. Existem várias reposições hormonais individualizadas que devem ser feitas. Aquelas bioidênticas. Eu acho que cada caso é um caso. A bioidêntica, ela é só uma forma de você fazer alguma coisa mais parecida com o natural. Certo. E aí você vai tender a ter menos efeitos colaterais por isso. Mas ainda é uma forma mais cara e ainda é pouco acessível para a população. Sim. Então, às vezes a gente fala, olha, vamos fazer reposição bioidêntica, mas a pessoa Sim, não tem condição, disso? né? Não tem Então, condição. é difícil. O principal é individualizar. Eu acho que assim, tá com osteoporose, insônia, uma série de sintomas, fogacho, aquele calor, a pele ressecada, a vagina ressecada, eu acho que precisa pensar realmente na reposição hormonal. Não estou sentindo nada, está tudo bem, minha vida está bem, estou tranquila, estou vivendo a minha fase sem hormônio numa boa. Eu acho que não precisa. Se começar a ter mudança, volta, a gente senta, conversa e vê realmente a necessidade de fazer. Hoje em dia não existe mais uma medicina, quem faz medicina de massa está errado. Hoje em dia você tem que fazer uma medicina individual. Não tem jeito mais, não dá mais para voltar. Fazer uma coisa igual para todo mundo, você vai acertar na maior parte das pessoas, mas vai ter uma parte das pessoas que você não vai acertar. E é esse paciente que vai voltar no teu consultório falando, olha, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Pois é, doutor Ricardo, mas com o sistema que nós temos de saúde é muito complicado, é meio que no atacado mesmo que vai, né? A gente, nos últimos, 20 anos, a gente começou a viver a medicina baseada em evidências. Então, a medicina baseada em evidências, ela visa o quê? O que eu erro menos, né? A nossa formação médica tem sido, eu falo isso tranquilamente, cada vez pior. É muita informação, é muito difícil de você se manter atualizado, tem muita faculdade de medicina aberta, então é difícil você manter um ensino adequado, porque medicina é vivência, medicina é experiência. Tenho saudade, doutor Ricardo Luba, do médico da família que ia na casa da gente, eu tenho saudade daquilo. Doutor Ricardo, aqui o Instagram dele, Ginecologia Luba, bem facinho, tá lá, ó. Ginecologia Luba. Obrigadíssimo por ter vindo, foi um prazer também tê-lo aqui conosco.